Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é a resolução do exercício 2 da lista 2 de termodinâmica. Essa resolução vale para a nota da nossa média final. Eu vou ler o primeiro exercício, daí vou mostrar a resolução para vocês passo a passo. Então, o enunciado diz: a densidade de um gás a 273 kelvins e 1 vezes 10 a menos 2 atm é de 1,24 vezes 10 a menos 5 gramas por centímetro cúbico. Determina sua velocidade média quadrática e sua massa molar. Antes de começar a resolução, vou dar algumas dicas para vocês, para vocês começarem a resolver exercícios, algumas dicas. A primeira dica, a gente tem que olhar no nosso problema e analisar todos os dados que a gente tem, certo? Então, a gente tem aqui uma temperatura, a gente tem aqui uma pressão e a gente tem aqui uma densidade, certo? E ele quer saber a velocidade média quadrática e a massa molar. A segunda dica, a gente analisar todas as nossas medidas que nós temos aqui no problema e a gente colocar tudo no Sistema Internacional de Medidas, porque daí no final a gente não precisa se preocupar com análise dimensional, certo? Então, a gente tem a pressão, que é de 1 vezes 10 a menos 2 atm. A gente vai transformar em Pascal, ou seja, 1 atm em Pascal é 1,01 10 a quinta Pascal. A gente faz essa multiplicação, corta atm aqui, a gente vai ter que a pressão é igual a 1,01 10 a terceira Pascal, certo? A densidade também, ela não está no Sistema Internacional de Medidas, porque ela está em gramas por centímetros cúbicos. E no Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que ter em quilogramas por metros cúbicos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o valor da densidade, que é 1,24, 10 a menos 5 gramas por centímetros cúbicos, e vai multiplicar 1 quilo é igual a 1.000 gramas, e um metro cúbico é igual a 100 centímetros cúbicos, que tá faltando 3 aqui, do cúbico, certo? Então, a gente vai fazer esses cálculos, corta as unidades de medidas aqui, então centímetros cúbicos com centímetros cúbicos, que ficou faltando aqui, gente. Não esquece que aqui é centímetros cúbicos, certo? E aqui grama com grama. Então, vai sobrar o quê pra gente? Quilograma em metros cúbicos. A gente faz essa multiplicação aqui, não esquecendo que esse aqui está ao cubo, porque é centímetros cúbicos, e vai dar esse valor de 12,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metros cúbicos, certo? A temperatura já está no Sistema Internacional de Medidas, então a gente não tem que fazer nada, certo? Então, essa aqui é a primeira dica do nosso problema. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, primeiro, a equação média da velocidade quadrática. Então, a gente tem essa equação aqui, certo? Aqui, ó. Então, a gente tem que a velocidade média quadrática é uma raiz quadrada de 3RT sobre M. Os dados são VRMS, a velocidade média quadrática, o R é a minha constante dos gases ideais, o valor dela é de 8,314 Joule por Kelvin mol, a temperatura é o meu T e o meu M é a minha massa molar do gás, certo? Então, eu vou usar essa equação. Então, a gente tem temperatura, ok, certo? A gente tem a R porque ela é uma constante, mas a gente não tem a massa molar. Em vez disso, a gente tem o quê? Pressão e densidade. Então, a gente vai manusear algumas equações para a gente mudar aqui dentro, certo? Então, vamos lá. A gente tem a equação dos gases ideais, que é PV igual a nRT, certo? É a nossa segunda equação, porque essa aqui é a nossa primeira. Aqui, a gente tem que a quantidade de mol é igual a massa sobre a massa molar do gás. Então, a gente vai substituir a quantidade de mol aqui na equação 2. Então, a gente vai pegar 3 em 2. E a gente vai ficar com essa equação aqui, ó. PV é igual a massa sobre a massa molar RT. Só que a densidade é massa sobre volume. Isolando o volume, a gente vai jogar esse volume aqui dentro dessa equação. Então, a gente vai ter o quê?
No lugar do volume, massa sobre densidade, massa sobre massa molar, minha constante vezes a temperatura. A gente corta as massas porque são constantes e a gente vai ficar o quê? Com P sobre a densidade, que é a pressão sobre a densidade, igual a RT sobre M. RT sobre M a gente tem na nossa primeira equação. Então, a gente tem que velocidade média quadrática é igual a raiz quadrada de 3 RTM. RTM é o quê? A minha pressão sobre a minha densidade. Substituindo nessa equação, a gente vai ficar com velocidade média quadrática igual a raiz quadrada de 3 vezes a pressão vezes a densidade. Agora a gente tem os dados, lembra? Então vamos para a nossa resolução. Primeiro, a nossa velocidade média quadrática, certo? Então, a velocidade média quadrática, aqui é os dados que a gente tem, tudo no Sistema Internacional de Medidas, ok? E daí a gente tem a nossa equação. Então, a gente vai trocar todos os dados. 3 vezes a nossa pressão dividido pela nossa densidade. Esse resultado vai dar 494,3 metros por segundo, velocidade. Não se preocupe com as unidades de medida, porque tá tudo no Sistema Internacional de Medidas, então vai ser em metros por segundo. A massa molar. Então, na nossa equação 4, a gente vai isolar a massa molar. Porque o resto das outras coisas a gente tem temperatura, a gente tem pressão e a gente tem densidade. A gente só não tem a massa, porque é o que a gente precisa saber. Isolando a massa, a gente vai ficar com essa equação. Vai ficar massa molar igual a minha constante vezes a temperatura, a densidade dividido pela pressão. Substituindo na nossa equação aqui, ó, a gente vai ficar com esse resultado aqui, que a minha massa molar é aproximadamente 27,9 10 a menos 3 quilogramas por mol, certo? Então, era isso que eu tinha proposto para vocês, para esse exercício. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Valeu, gente!